que a gente projetar estiver dentro da vontade de Deus, Deus vai brilhar a luz dele para que você possa caminhar e realizar cada projeto. Deu para entender ou não? Então, coloque em prática, escreva, ore lá na sua casa, quando você estiver fazendo sua oração diária que você deve fazer, e todos os domingos você traz aqui na igreja. Né? Ela falou assim que ela queria trabalhar ela estava procurando uma imobiliária, e é uma imobiliária grande aqui em Praia Grande, ela não tem experiência, não tem nada, geralmente não pegam, né? E ela foi lá, pegou o nome da imobiliária, lembrou do projeto, escreveu no projeto o nome da imobiliária, tudo direitinho como ela queria, e quando foi 2, 3 dias, eles chamaram ela e entrevistou, e ela já está trabalhando, inclusive eles vão pagar ela, que era estágio. Eu me lembro que ela falou que ela mandou assim, porque ela não tinha nem expectativa. Na cabeça dela assim, não, é impossível essa imobiliária tão grande me chamar. E chamou. Você tá com calor, pessoal? Ligou o ar-condicionado? Tá no 18? Não, põe no mais gelado, para gelar todo mundo aqui. Congelar, gente. A gente fica congelado. Põe aí. Então, faça isso, vai dar certo, amém, pessoal? Mas faz para que chegue no final de 2025, você tenha uma história de fé para contar, uma experiência de fé para contar, amém, pessoal? Então, se alguém não tem a sua pasta de projeto, é só levantar a mão, que as obreiras vão levar para você, você poderá fazer esse projeto, tá bom? Graças a Deus. Bem, antes da gente começar aqui a leitura da palavra, só recados, né? Terça-feira temos o culto de oração pela família, os missionários, às 8 da noite. Quem quiser participar é só estar aqui presente. Na quarta-feira vamos estar no estudo bíblico. O estudo bíblico de quarta-feira passada foi importante, foi forte para você ou não? O que você achou? Ninguém fala nada nessa igreja. É ou não é? Quer dizer, é isso. Você tem que aprender, que crescer, aprender as coisas de Deus. Talvez as coisas da vida você já sabe, você é uma pessoa experiente. Nós precisamos nos tornar também maduros e experientes no conhecimento de Deus. Então, quarta-feira teremos o estudo bíblico, 3 da tarde, 8 da noite. E na sexta-feira, o propósito do bom perfume de Cristo. O próximo será o nardo. A próxima unção será o nardo. O perfume bíblico, o perfume sagrado, né? E Deus tem operado sinais, Deus tem operado curas, Deus tem operado livramentos, né? Deus tem se manifestado. E eu pergunto, qual foi a última vez que você viu o sinal de Deus na sua vida? Qual foi a última vez? Você já teve um sinal de Deus no mês passado? Bispo, eu tive um sinal de Deus. Quando eu falo sinal, uma cura, um livramento, uma porta que abriu, alguma coisa que aconteceu que você diz assim, é a mão de Deus. Alguém teve alguma situação no mês passado, que a gente já está em fevereiro, né? Então em janeiro, alguém teve? Levanta a mão, deixa eu ver. E em dezembro, quem teve em dezembro? E em novembro, quem teve em novembro? E antes de novembro, outubro, né? E outubro. Aí se a gente ficar aqui puxando o último ano, e você diz assim, não, eu não vi sinal nenhum de Deus na minha vida, tem alguma coisa errada. Ou você não está percebendo o que Deus está fazendo, ou você é ingrato, né? Deus pode fazer o que for, que você não reconhece que é Deus que está fazendo. Ou você não está agindo a sua fé como deveria. Porque a Bíblia diz o quê? Que os sinais vão acompanhar quem crê. Diga, os sinais irão acompanhar os que crerem.
Quem disse isso? Jesus. Então só vai ter sinais nesse mês de fevereiro quem crê. Só vai ter sinais em março quem crê, em abril quem crê, em maio. E aí vai, se você parar de crer, você para de ter os sinais de Deus. Os sinais de Deus é para quem crê. Entende, pessoal? Então você pode parar tudo na vida, não pare de crer. Não pare de crer. Então esse propósito, a gente está usando a nossa fé baseado na palavra de Deus, que diz que a nossa vida vai exalar o bom perfume de quem? De Cristo. O bom perfume para a vida. Porque tem gente que a vida dela cheira morte. A vida dela cheira miséria, cheira derrota, cheira humilhação, vergonha. E isso não pode prevalecer na nossa vida. Pode até se levantar contra nós, mas não pode permanecer com a gente. Amém, pessoal? Quem entendeu? Então, se você não está vindo, ou não veio na sexta-feira, ou quer estar hoje de repente pela primeira vez, então você vai levantar sua mão, vai pegar essa rosa, você vai trazer essa rosa na sexta-feira para a gente ungir ela com o perfume nardo. Eu vou explicar o significado do nardo, e aonde entrar essa rosa vai entrar a manifestação do poder de Deus. Amém? Então quem quer, se alguém quer, é só levantar a mão. Se você diz assim, bispo, eu posso pegar para me trazer uma pessoa? Pode. Se você não conseguir trazer, você me devolve a rosa na sexta-feira, para a gente dar para outra pessoa. Tá bom? Então se alguém quiser pegar, levante a mão e pegue com os obreiros. Amém? Graças a Deus. Vamos lá, vamos ao estudo bíblico, onde paramos na semana passada. Lucas 23, versículo 13. Acharam? Evangelho de Lucas 23, versículo 13, diz: Então, convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Porém, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o quê? E soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes o quê? Pela festa. Bem, para aqui, me lembra onde parou aqui, 18. Então o que aconteceu? Você deve lembrar, quem esteve aqui nos últimos domingos, que Jesus primeiro foi julgado pelos religiosos. Só que os religiosos não podiam condenar Jesus à morte, eles não tinham essa autoridade. Quem condenava a morte era Roma, né? E então o que eles fizeram? Eles levaram a Pilatos, que era um governador romano numa região ali de Israel, que dominava uma determinada, é como um governador, né?
dominava uma área ali de Israel. E quando levaram da primeira vez, ele interrogou Jesus, Jesus respondeu ele, e ele viu que aquele homem era inocente e mandou para Herodes. Falou, não vou, manda aí, que Herodes resolva isso daí, que é um outro governador. Aí mandou para o outro governador Herodes. Só que Herodes, diferente de Pilatos, ele era um falso crente. Ele era também um religioso judeu, o judaísmo. Só que era um falso, era um hipócrita também. Então ele tinha curiosidade de conhecer Jesus. E tudo que Jesus questionava, aliás, tudo que ele questionava a Jesus, perguntava para Jesus, Jesus o quê? Não respondia, o ignorava. O ignorava. Mas tem uma injustiça acontecendo. E o mundo vai providenciar, o mundo, o diabo, as pessoas que são influenciadas pelo mal, vão providenciar a injustiça na tua vida. Só que aí você tem que ter a consciência que Deus é o juiz e que Deus está com você. Imagina alguém te levar para a justiça e você vai ser julgado e chega na hora seja lá algo trabalhista, ou seja o que for, aí chega na hora, o juiz é um amigo seu. Será que pode acontecer desse juiz, porque é amigo dele, pegar leve com ele? Ou não? Pode ou não pode? Não deveria, mas pode. Então, quando você está na fé, quando você está agradando a Deus e vem a injustiça, não se preocupe, porque Deus é o juiz. E Ele está do teu lado. Você está com Ele, você está obedecendo a Ele, você está servindo a Ele. Então, com essa palavra, a gente aprende que vão acontecer injustiças. Você vê, estava claro até para os incrédulos que Jesus era inocente. Então isso é uma coisa. A outra coisa que a gente pode pegar dessa passagem para as nossas vidas, mas para a gente entender, a gente tem que abrir lá em Mateus. Abre lá em Mateus. Mateus capítulo 20, capítulo 27, versículo 20. Que é o seguinte: por que o povo preferiu Jesus do que Barrabás? Porque o Barrabás era um criminoso famoso. Todo mundo sabia que ele era culpado. E todo mundo sabia que Jesus era inocente. Por que aquele povo gritou, solta Barrabás? Aí aqui ele diz o motivo. Em Lucas não fala, mas aqui em Mateus fala. Versículo 20, capítulo 27, versículo 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e quem? E os anciãos persuadiram quem? A multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Ou seja, por que o povo gritou Barrabás? Para soltar Barrabás? Porque os líderes religiosos, induziram e influenciaram as pessoas a escolherem Barrabás. Deu para entender? Aí você fala, meu Deus, como que esse povo foi burro, né? Como que pode eles terem feito isso com Jesus? Pessoal, só você que já esteve numa escravidão religiosa, você sabe como que é. É complicado. Parece que você fica o quê? Cego, não é verdade? Quem já esteve sabe o que eu estou falando. Por exemplo, eu vejo cada caso aqui que chega até a gente para a gente cuidar, para a gente orientar. Por exemplo, como que pode uma pessoa pegar o carro, a casa, pegar todo o dinheiro do banco, pegar
tudo que tem, vender e pegar o valor e colocar no altar de uma igreja, mesmo contra a vontade do marido ou da esposa. Imagina sua esposa fazer uma coisa dessa, seu marido fazer uma coisa dessa. A pastora, ela teve uma experiência, foi com o seu João. O seu João um dia chegou lá e ela estava meio perturbadinha ainda. Aí o seu João chega lá e começa a pegar o videocassete, pegar as coisas, pegar o carro. Quer dizer, olha só. Aí a gente fica assim, meu Deus, como que pode a pessoa fazer? Não, porque Deus vai me honrar, esse ano vai ser o ano da minha vitória. Aí a pessoa vai lá, dá tudo, e o que mais tem por aí são pessoas que passaram por isso e ficam agora falando nas redes sociais, em lugares, fica falando, olha, eu fui enganado, eu fui vítima de um golpe, eu perdi tudo, estou morando de favor. Eu conheço pessoas que perderam os bens materiais e hoje estão morando de favor na casa de sogra, de sogro. Aí a gente olha isso, a gente que está livre dessa escravidão religiosa, a gente olha para isso, a gente fala assim, como que pode a pessoa ser tão cabeçuda e fazer uma coisa dessa? Mas é a escravidão que é o poder de influência dos religiosos, dos líderes religiosos que existem por aí, que não pregam o evangelho, porque o evangelho ele liberta. Olha aqui para mim, o evangelho liberta a pessoa. Jesus disse, o meu fardo é leve, mas a religião coloca um fardo o quê? Pesado. Então a religião convence a pessoa a abandonar a família, abandonar os familiares. Diz, não, porque a tua família agora é Jesus. Mas espera aí, a Bíblia não diz que a gente tem que ser sacerdote do nosso lar? Então tem gente que está com a cabeça totalmente manipulada pela religião. Tem pessoas, talvez aqui tem pessoas que tiveram essa experiência, eu tive. De pessoas que você falava com elas, elas gostavam de você, você gostava da pessoa, talvez você até ajudou a pessoa, mas quando você encontrou a pessoa, só porque você não está mais na religião dela, ela vira a cara para você, ela te chama de caído, te chama de perturbado, te chama de inventa coisa de você, coisas que você não fez. Eu me lembro que quando aconteceu comigo, um dos comentários que teve, uma das conversas que tinham, é que eu tinha traído a minha esposa e que eu estava com uma novinha. Que eu traí a minha esposa e troquei minha esposa por uma novinha. Aí a pessoa veio e falou isso, e eu estava aqui, eu falei, Paula, vem aqui, pastor, é a mesma que eu estou casado, porque eu saiba, eu só casei com uma mulher. Só me relacionei com uma mulher. Você vê, eu tenho 43 anos de idade, só me relacionei com uma mulher na minha vida. Uma. E pretendo continuar com ela até o dia que eu morrer ou ela morrer. Agora, olha só como que é. As pessoas falando que eu estava com outra mulher e que eu estava traindo a minha mulher. Qual é o nome que se dá disso? E espalhando e falando por aí. Injustiça. Mas aí eu perguntei para a pessoa, mas como que você fala uma coisa dessa? Falando, a minha esposa aqui, não sou eu não, bispo. Foi falado lá, fizeram uma reunião e foi falado lá. Quer dizer, tudo que falam para você, você sai espalhando? Hein, pessoal? Cuidado, hein? Porque fofoqueiro não é só aquele que faz a fofoca, mas é aquele que ouve a fofoca e espalha a fofoca. Porque se alguém abandonar a fé em Jesus Cristo, porque você fez uma fofoca do bispo, que o bispo traiu a mulher dele, e é uma mentira,
Foi eu ou foi você que escandalizou aquela pessoa? Vou perguntar de novo, que vocês estão ainda aí tentando raciocinar. Vou perguntar de novo. Você inventa uma fofoca de mim. A pessoa que ouve a fofoca se escandaliza e sai da fé, abandona Deus, vai para o mundão. Se entrega para Satanás por causa daquela informação que você deu. Eu pergunto, quem escandalizou ela? Foi eu ou foi você? Porque você não falou a verdade. Você falou o que você ouviu de mim. Você ouviu do cicrano, que ouviu do Betrano, que ouviu de não sei quem. Então o cristão não é assim. O cristão, ele não quer, ele não concorda com a injustiça. Porque a gente pede justiça para Deus, não pede? Para Deus fazer justiça. Agora, cuidado, porque às vezes, quando você pede justiça, Deus vai fazer justiça. E de repente a justiça é punir você. Porque talvez você está sendo injusto. Então, antes da gente querer a justiça de Deus, nós também temos que procurar viver aonde? Na justiça. Viver na justiça. Então veja que por influência dos líderes religiosos, eles fizeram a escolha de ficar com Barrabás e de matar Jesus. É o que acontece nos dias de hoje. Tem gente que troca uma igreja bíblica, que prega o evangelho, que ensina a palavra de Deus. Por quê? Por causa de uma religião. Por causa de um status. Porque aqueles líderes religiosos, eles tinham o quê? No meio do povo. Eles tinham status. Sumo sacerdote, não sei o quê. Então, para a multidão, porque normalmente a pessoa que é carnal, ela quer estar bem com a sociedade, ela quer ser popular, ela quer ser a legalzona, ela quer estar bem com todo mundo, ela não gosta de desagradar ninguém, nem que para isso ela tenha que mentir. Então por que aquelas pessoas escolheram Barrabás em vez de Jesus? Porque para agradar os líderes religiosos, os seus líderes religiosos, fizeram ou foram no argumento deles, que era um argumento mentiroso. Então cuidado, porque tem gente, eu já vi pessoas falando assim. Uma vez uma pessoa, inclusive é pastor, ele me ligou escondido, né? Porque não pode saber que fala comigo, o que falava comigo. Me ligou, preciso consultar, tá bem, então, como é que está a igreja? Eu falei como é que eu estou fazendo o trabalho aqui da igreja. Falei, poxa, era meu sonho fazer. Isso é um trabalho de Deus. Ele falou, mas o senhor sabe como que é, a gente tem que fazer o que os homens mandam. Usou até um termo assim, a gente tem que colocar o resultado na mesa. Mas, aí ele falou desse jeito, ele falou para mim assim, mas a minha consciência está tranquila, porque se o dia Deus cobrar, vai cobrar deles, porque eu só estou obedecendo eles. Está certo esse pensamento dele? Quer dizer que se o teu marido pedir para você se jogar da ponte, você se joga porque ele é teu marido? Ou tua esposa pedir para você se jogar de algum lugar? Então aí eu falei para ele, falei assim, meu amigo, falei o nome dele, né? Falei, deixa eu falar uma coisa para você, você está errado nesse pensamento. Porque se você sabe, você tem um conhecimento. Se você não tivesse o conhecimento, se você estivesse aqui falando comigo, não, mas é de Deus, porque eu creio, então é porque você crê por ignorância. Mas se você tem o conhecimento que aquilo é errado,
e você é conivente com o erro e está levando outros o quê? A errar, melhor seria colocar amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no mar. Quem disse isso? Jesus. Então, a responsabilidade é muito grande. A minha responsabilidade com vocês é muito grande. Se eu ensinar alguma coisa para vocês aqui que não está de acordo com a palavra de Deus, que não vem de Deus, que não está escrito, eu já estou condenado ao inferno. Eu não vou ser condenado, eu já estou. Agora imagina como é que está por aí. Tem um monte de gente condenada pregando em altares. Gente que se morrer vai para o inferno. E pregando para quem? Para meia dúzia de pessoas? Pregando para quem? Para multidões. Os líderes religiosos influenciaram meia dúzia de pessoas para matar Jesus. Foi ou não foi? Influenciou quantas pessoas? A multidão. Guarda isso. Nem sempre estar com a multidão significa que você está no lugar certo e fazendo o que é certo. E você já reparou que os líderes religiosos usam isso? A multidão, eu mesmo, porque eu já fiz isso. A igreja super lotada, a gente fazia os movimentos. Tá vendo? Olha como está a igreja aqui, ó. Só falta você, vem para cá. Aqui tem... Por quê? É uma estratégia até mental. Você está voltando para a tua casa, você vai ali, passa na frente da padaria, e a padaria está lotada. Aí a outra padaria da outra esquina vazia. O que vem na sua mente? Não, fala aí. A padaria está lotada. Uma está lotada, a outra vazia. Fala assim, essa padaria deve ser muito boa. Qualquer dia desses eu vou vir aqui. E dependendo do movimento que for, você vai até lá olhar, você para o carro, deixa eu ver o que está acontecendo lá. É um negócio, é ou não é verdade? É que nem quando a gente ia lá na Praça da Sé. Aqui eu não sei se aqui tem esses negócios. O pessoal na Praça da Sé em São Paulo ficava fazendo alguma coisa, aí juntava um pessoal, daqui a pouco tinha um monte de gente para ver. Deixa eu ver o que é que está acontecendo. Eu era baixinho, né? Eu ficava assim, para poder ver. Quer dizer, os religiosos tiveram um poder de influenciar uma minoria ou a multidão. E será que hoje é diferente? Uma vez uma outra pessoa até falou isso, né? Falou assim, bispo, se lá está errado, se lá está fazendo errado, por que tem uma multidão lá? Porque se tem a multidão é porque Deus está com eles, não sei o que, tal. Falei, falando de uma igreja evangélica, que é herege. Aí eu falei assim, mas e a igreja católica? Tem multidão? Você não sabe de nada. Tem ou não tem? Vai na missa aqui. Se não está cheia. Vai nas missas de manhã para ver se não está. Se bobear, o pessoal é mais fiel do que muito crente. Porque quando eu era católico, eu ia na missa, eu não faltava um domingo. Ai de mim, a minha avó pegava a gente, acordava a gente, dava banho na gente, e a gente andava uma hora de distância a fileirazinha. Quando chovia, ia debaixo de chuva. Inclusive a minha avó morreu caminho da missa. Ela já estava passando mal, a irmã dela falou assim, não é melhor ficar em casa, não é melhor ir no hospital? Falou, não, eu tenho compromisso com Deus. Ela morreu no caminho. No caminho. Tem gente que diz que é cristão, chove um pouquinho. Mas Deus entende. Dá uma dorzinha de barriga, é gases.
Ela, Deus entende. É um soninho. Ai, Deus está vendo que eu estou muito cansado. Então, você vê, a Igreja Católica tem multidão. Lá na minha terra, lá em Belém do Pará, tem o Círio de Nazaré. São 2 milhões de pessoas andando na rua em procissão a uma imagem da Santa Padroeira. As religiões afros têm multidão? Tem multidão. O islamismo tem multidão? Nós vimos agora lá na Índia, não sei se vocês viram na televisão, que teve um evento religioso lá do Rio Ganges lá. Vocês viram ou não? Reuniu quantas pessoas? Vocês sabem? Vocês viram? Ou lembram? Sabe quantos? 2 Brasis. Nem sei se eu falei certo. 2 Brasis. Quantos habitantes tem no Brasil? 200 e poucos milhões, não é? Tinha 400 milhões de pessoas no rio. Nesse rio Ganges lá. Eles veem como sagrado. 400 mil. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a se pisotear. Morreu lá, acho que umas 40 pessoas. Pisoteadas. De tanta... E o que eles acreditam? Eu acredito que a vaca é Deus, que o rato é Deus. Que mais que é Deus? Tem um monte, né, de Deus lá. E aí? Tem uma multidão. Se a juntar todas as igrejas evangélicas, católicas, não dá nem 1% do que tinha num evento deles. 400 milhões de pessoas. De uma vez só, num único lugar. Então eu pergunto a você, tem alguma coisa a ver? Aonde tem multidão significa que lá é de Deus? Muito pelo contrário. A Bíblia diz, quando ele fala sobre a porta estreita, deixa eu achar aqui onde está escrito. Ai, na hora de eu trocar esse celular. Digita uma coisa e escreve outra. Deixa eu achar aqui, que veio na minha mente aqui agora. Olha só. Depois você lê, marca aí para você ler em casa. Mateus 7, do 13 ao 14, ele diz: este princípio foi ensinado pelo Salvador ao dizer: entrai pela porta estreita. Entrai por qual porta? Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e poucos são os que entram nela. Amém? Ah, não? Como é que está escrito? E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há quem a encontre. Ou seja, a multidão vai para a porta larga ou para a porta estreita? É a porta larga. É a teologia da prosperidade. É a revelação ou adivinhação, para um português mais correto, não é revelação, é adivinhação, é a idolatria, é endeusar a religião. Você já viu a gente aqui endeusar a nossa igreja? Ó, pessoal, a celestial, nós somos a celestial. Alguma vez você viu eu falar isso aqui? Não, você que está há anos aqui. Alguma vez eu falei assim, nós somos a celestial. E todo mundo, eu sou a celestial. Você já ouviu alguma vez a gente fazer isso? Sabe por quê? Porque é isso que o católico faz. Ele diz, eu sou católico, nasci católico e vou morrer católico. E a gente completa dizendo... O crente,
Inclusive, isso é uma das maiores características de uma seita. Quando você quer saber se é uma das características, um dia eu vou fazer um estudo, talvez faça quarta-feira agora, mostrando as principais características de uma seita disfarçada de igreja. Toda seita diz que só tem salvação através dela. Por exemplo, tem igrejas que têm menos de 100 anos de existência. E elas dizem que só tem salvação através delas. E quem não está ali não é de Deus. Quer dizer, se a igreja tem menos de 100 anos, significa que todas as outras pessoas de 100 anos para trás não tiveram salvação? Na verdade, a religião, ela leva a gente a ficar até estúpido, porque a gente perde até o poder de raciocinar. Então toda seita diz isso. Não só a nossa igreja que é de Deus. Um casal foi morar num lugar distante, e ele falou assim: bispo, eu estou vendo aqui que a gente vai procurar uma igreja mais perto da minha casa, que se for para um lugar muito longe. É muito longe, mas também não é tão longe assim. Tem gente que vem de mais longe. Mas deixa para lá. E eu falei assim: não, tudo bem, não tem problema você ir para outra igreja, mas não procure uma igreja mais perto da sua casa. Procure uma igreja que esteja bem perto do Evangelho de Cristo. Porque o diabo é especialista em enganar. A Bíblia diz que ele se faz de anjo de luz para enganar. A Bíblia diz que no final dos tempos, Jesus disse, no final dos tempos se levantará muitos falsos profetas, enganarão a poucos. Enganarão a muitos, ou seja, a multidão vai ser enganada. Jesus disse: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, baseado no que a gente está aprendendo aqui, eu devo ir na onda da multidão ou eu devo ir de acordo com a palavra de Deus? Se todo mundo aqui falasse: não, nós vamos fazer tal prática, mas espera aí, não está escrito isso. Mas Jesus não falou isso. Então, se eu sou um cristão de verdade, podem ir, eu fico aqui sozinho. Eu fico aqui sozinho, não tem problema não. Então, guarde isso dentro de você. Não vai na onda da multidão. Já viu aquelas pegadinhas? Tinha uma pegadinha do Silvio Santos, que a pessoa vinha andando na rua, aí vinha lá umas 50 pessoas correndo e gritando. Você já viu isso? Corre, corre! O que a pessoa fazia? A pessoa corria também. Por quê? Está todo mundo correndo para lá, eu vou correr também. Também tinha isso, né? Todo mundo estava assim num lugar, todo mundo se abaixava. Eu vi um do elevador também. O pessoal... o do elevador que eu vi foi assim. Todo mundo estava no elevador, estava lá as pessoas, só tinha uma que não sabia do combinado. Todo mundo ficou assim, um atrás do outro, igual uma fila dentro do elevador. Aí a pessoa ficou, olhou, aí foi lá, e ficou na fila, dentro do elevador. Quer dizer, psicológico. É psicológico. Você já deve ter percebido isso. Quando você vai na praia, a dona Rosa que trabalha na praia deve ter percebido isso. Às vezes está lá, o carrinho está vazio. Não tem ninguém. Se aglomerar um pouquinho de gente, daqui a pouco vem o quê? Mais gente. Vai um lá, vai um grupinho lá, compra um negócio lá, já daqui a pouco vai mais gente para comprar também.
psicológico. É mental, é aquela história, né? Uma manada de bois ou de vaca está andando aqui assim, uma atrás da outra. Aí tem um abismo. Se a primeira cair, todas vão caindo. Até que tenha uma que de repente olha e fala assim, não vou ficar aqui. Aí as outras param. Então, como cristãos, nós temos que ir na mesma mão da multidão. Você que é jovem, não vai na onda da multidão dos jovens, não, viu? Você vai se lascar. Você vai se lascar, você vai sofrer. Talvez vai sofrer mais do que teus pais. Porque você tem um conhecimento que os teus pais não tinham quando eram mais jovens. Não vai na onda da multidão dos jovens de hoje, não. Não vai. Não vai na onda da multidão dos casamentos de hoje. Os relacionamentos de hoje, não vai, não. Você que tem filho e vai de acordo com o modismo. Eu tenho observado alguns pais que vêm na igreja e não trazem mais os filhos. Ah, mas é criança, é criança. Você vai sofrer, você vai chorar. Porque quando teu filho chegar lá para os 13 anos, 12 anos, 11 anos, se ele não tiver o temor de Deus, você vai sofrer. Você vai comer o pão que o Satanás amassou com a pata. Eu já vi, não, que a minha criança é criança, tem que brincar. Não, domingo é sagrado. É pai, mãe, filho grande, filho médio, filho pequeno. Se estiver na barriga, indo da barriga também. É já ensinar para o filho. O filho chega, tem mãe aqui que é besta. É abestada. Ou é um abestado, um pai abestado. Porque a criança chega, mãe, eu estou cansado, hoje eu não quero ir na igreja, eu quero ficar aqui na casa da titia. É meu filhinho, né? Tá bom, é uma criança. Vai. Você está ensinando a tua criança que Deus pode ficar em segundo plano, em terceiro plano. Você está ensinando ele não ter compromisso com Deus. E quando ele crescer, ele vai ser esse tipo de cristão, um falso cristão. Então é agora que você tem que ensinar. Eu fui criado pela minha avó, e ela era direitinho. Ela tinha a questão religiosa dela lá, mas ela era uma pessoa que andava na linha. Eu vivi com ela dos meus 0 anos até meus 10 anos de idade. Fui morar com meu pai um endemoniado, um perturbado. Se eu falar, um dia eu vou falar. É que são coisas meio pesadas para falar, assim, às vezes tem criança, não dá para falar. Mas o meu pai era um sujeito do diabo, purinho. E tinha coisa que ele queria que eu fizesse, que eu só não fiz, sabe por quê? Porque eu já tinha lá, quando eu ia com a minha avó na missa, e a minha avó me ensinava, isso não pode, isso não pode fazer, isso está errado, isso o papai do céu não se agrada. Então a maioria das coisas que meu pai tentou fazer, ele me ofereceu bebida alcoólica, ele me ofereceu para pagar para eu, como adolescente, fazer sexo com mulheres. Se é um moleque incrédulo, que não tem o temor de Deus, ia até dizer assim, meu pai é legal, meu pai é bacana. Ia crescer com uma mente pervertida, viciado, tratando mulheres como objetos. Mas não, eu lembrava do que a minha avó me ensinou quando eu tinha lá meus
4 anos de idade, 5, 6 anos de idade. A ciência já diz, você pode pesquisar, que caráter se forma a partir dos 5 anos de idade. De 5 anos de idade até uns 10 anos de idade, o caráter da pessoa está sendo moldado. Essa é a hora que você tem que investir mais nos seus filhos. Então fica aí uma orientação. Amém, pessoal? Quem entendeu? Seguimos a multidão ou seguimos o evangelho? Doa o que doer. Quando eu fui abrir a Celestial, um pastor que me conhecia, que abriu uma igreja aí também, que é de revelação, está aqui na cidade. Ele veio da inauguração da Celestial e ele chegou, bispo, não sei se o senhor lembra de mim, mas eu lembro do senhor, o senhor quer, o senhor é homem de Deus, o senhor vai arrebentar, o senhor vai arrebentar e não sei o quê. Aí falou assim, o que o senhor vai fazer para arrebentar? Esfregava até a mão uma na outra assim. O que o senhor vai fazer para arrebentar? Passa a visão aí. Isso. Eu falei, eu vou fazer? Aí eu abri lá, Jesus dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Façam discípulos de todas as nações da terra. Em meu nome curem enfermos, expulsem demônios. Se alguma coisa mortífera beber não te fará mal. Aí eu falei, é isso que eu vou fazer. Aí ele me olhou meio assim, sabe? Ele olhou tipo assim, com uma carinha assim meio. Falou, não, mas sabe por quê, bispo? Eu estou falando para o senhor, que eu acho que ele se tocou, né? Sabe por quê? Porque o povo gosta dessas coisas. Eu parti para o lado da revelação. Eu revelo lá CPF, eu revelo o nome de não sei quem, tem umas estratégias mentalistas aí e tal. Não vou fazer nada disso não. Não vou fazer nada disso não. Nada disso. Então, nós não fazemos o que dá certo, nós fazemos o que é certo. Boa frase, né? Nós não fazemos o que dá certo, nós fazemos, até porque Jesus disse que para a gente ganhar, a gente tem que perder. Tem coisas que a gente vai perder aqui para ganhar com Deus. Perde hoje para ganhar amanhã e pela eternidade. Amém? Quem entendeu? Feche a sua Bíblia, fique de pé, vamos buscar a presença de Deus. Então não vá na onda da multidão. Na tua vida financeira a mesma coisa. Tem gente que se lasca na vida financeira porque vai na onda de todo mundo, porque está todo mundo indo, porque está todo mundo fazendo daquele jeito. Não é assim não é porque está todo mundo fazendo que você vai fazer não. Aí a pessoa ainda diz assim, mas o fulano que é crente também está fazendo, o fulano que é obreiro da igreja também está fazendo, o cicrano que é da igreja também está fazendo. O problema é dele. Problema, hein? É dele, o problema é dele, ué. Ele está fazendo, está errado, não condiz com a palavra de Deus, estou fora. O problema é dele, ele que vai sozinho. Tem gente que está se esforçando muito para ir para o inferno, você sabia? Tem gente que está dentro das igrejas se esforçando muito para ir para onde? Para o inferno. Porque não há esforço nenhum para ser de Deus, para fazer a vontade. Feche os seus olhos. Olhe para dentro de você. E vamos falar com Deus.
Em nome de Jesus. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso Para te ver, para te ver, pois não posso deixar que pois siga não posso deixar que siga sem me perceber. sem me Diga pra ele, perceber. não importa a multidão, Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu e eu olhar, preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, Senhor, olha pra mim, olha pra mim. preciso do teu olhar, Preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso, pois eu preciso, pois eu preciso do teu olhar. É verdade, meu Pai. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Sabe, meu Deus, nós não queremos perder a nossa salvação. Eu não quero viver no engano. Eu não quero viver na mentira. E o pior de todos os enganos é o auto-engano. A gente finge, tem gente que finge tão bem que é de Deus, mas no fundo sabe que não é. Pelas atitudes, pelo comportamento, pelos sentimentos, pelos pensamentos. Pelas escolhas que faz, pelas prioridades. Então, meu Deus, nós não queremos nos enganar. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos, limpa-nos, liberta da nossa carnalidade, mortifica a nossa carne. Meu Deus, tem gente aqui que está caminhando a passos largos para o inferno, que se morrer agora, se morrer hoje, vai para o inferno, e vai para o inferno com títulos, vai para o inferno com conhecimento da palavra, vai para o inferno sendo batizado nas águas. E eu não quero isso para mim, meu Pai. Não sei se eles querem isso para eles. Eu não quero isso para mim. Eu digo, eu não quero isso para mim.
Salva a minha alma, meu Deus. E eu não quero estar conivente com a multidão que está apostatando da fé, a multidão que está, em vez de viver o evangelho, viver uma religiosidade pautada em coaches, pautada em teologia da prosperidade inventada por homens gananciosos, viver nas mentiras, das adivinhações ou qualquer outro tipo de engano, de idolatria. Meu Deus, liberta-nos, meu Pai, liberta-nos, meu Senhor, porque a salvação não vem por placa de igreja. O Senhor não disse que a celestial é o caminho, o Senhor não disse que a assembleia é o caminho, que a católica é o caminho, ou seja lá o nome da igreja. O Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então levanta teu rosto, igreja, levanta tuas mãos e diga para Deus: eu quero esse caminho, eu quero o caminho que é Jesus, eu quero a verdade que é Jesus, eu quero a vida que é Jesus. Ah, meu Deus, vem sobre nós e liberta-nos, meu Deus, de toda a religiosidade, de todo engano, de toda a carnalidade, e torna-nos, meu Pai, semelhantes a Ti, semelhantes ao Senhor, meu Pai. Muda a nossa mentalidade, muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de proceder. Muda, meu Deus. É isso que nós te pedimos, meu Senhor, e te pedimos de todo o nosso coração e com toda a nossa fé. Meu irmão, minha irmã, adore a Deus nesse momento, exalte a Ele, porque Ele cuida da gente, Ele cuida de você. Isso, fale com Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Levante as suas mãos e determine. Deus cuida de mim. Aonde, igreja? Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa. Eu amo a sua
não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E Ele tem cuidado de você. Deus cuida de mim. Ele tem cuidado do teu coração. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Ele cuida, Deus cuida de mim. Aleluia. O Senhor tem cuidado da gente, meu Pai, e vai continuar cuidando. Na verdade, essa palavra de hoje é uma revelação, é o cuidado do Senhor para que nós não venhamos cair no engano, nas mentiras. Porque se aqueles religiosos daquela época conseguiram convencer a multidão a negar o Senhor Jesus, que tinha curado eles, que tinha expulsado demônios, que tinha feito milagres, por motivo religioso, aquelas pessoas negaram a fé, negaram Jesus. Então nós temos que vigiar, porque nós vivemos a época do Apocalipse, e nessa época o Senhor disse que surgiriam falsos profetas, e muitos, e enganariam a muitos, enganariam multidões. Então abre os nossos olhos, meu Pai, dai-nos visão de águia espiritualmente, abre a nossa mente, coloque a mão na sua cabeça, levanta a cabeça, põe a mão na sua testa e diga assim: abre a minha mente para a tua palavra, Senhor, para o teu evangelho. Me liberta do que eu aprendi nas religiosidades desse mundo, nos enganos desse mundo. Me liberta da religião. Diga: me liberta da religiosidade. E transforma a minha mente, meu Deus. Transforma o meu ser, em nome do Senhor Jesus. Isso, levante as suas mãos, seu rosto aos céus, e agora diga para Ele o que Ele é para você. Ele é o teu Deus ou não? O teu Salvador ou não? Tentaram me Fala com Ele. Me fazer desistir, Mas eu não vou negar. Mas eu não vou negar A fé que há em mim. A fé que há em mim. Eu tenho a missão. Eu tenho a missão. E vou seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Porque eu não abro mão. Porque eu não abro mão do Evangelho da cruz. Do Evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim, e com palavras queiram me intimidar, e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus, com Jesus, sempre vou me levantar. Sempre vou me levantar. Eu olho para Jesus, o amor de Deus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba Pai. Eu clamo, Abba Pai. Ó, vem com teu poder. Eu olho para Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar. O autor da vida. O autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim, e com palavras queiram me intimidar, e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus, Com
levantar. Sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, No amor de Deus, no amor de Deus na cruz. eu clamo, Abba, Pai. Eu clamo, Abba, Pai. Vem com teu Oh, poder. vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, No amor de Deus, no amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Diga, eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão. Diga para Ele. Eu vivo pela fé e tenho Deus que estende a mão Para me levantar. pra me levantar. E Ele te levanta nessa noite. Sei em quem eu tenho crido E que é poderoso. que é poderoso Pra fazer além. pra fazer além. Diga com fé, essa é a hora. E essa é a hora. Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus. Tenho força em Deus. Esperança em Deus. Esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Estenda sua mão aqui para a cruz do Calvário e declare para eles. Eu olho pra Jesus, Pro amor de Deus na cruz. no amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai. Eu clamo, Abba, Pai. Ó, vem com teu Oh, poder. vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia. Diga, Pai, eu não quero ser um religioso, porque são os religiosos que matam o Senhor. Mataram no passado e matam hoje nos púlpitos, nas atitudes, nos comportamentos, nos pensamentos. Nós não seremos assim. O Senhor estará vivo em nossa mente, em nosso coração, e todos verão nas nossas atitudes, no nosso modo de falar, verão o Senhor. Essa é a nossa aliança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Ele, que Ele merece. Amém? Diga graças a Deus. Então é isso. Então guarde esse ensinamento e pratique na sua vida. Coloque em prática. Coloque em prática. Amém? Bem, inclusive vai ser essa estratégia da multidão que o anticristo vai usar para convencer, inclusive, até cristãos a aceitarem a marca. Você vai ver, está todo mundo aceitando, está todo mundo indo, vou também. E é nessa que muitos vão perder a salvação. Podem sentar, nós já vamos encerrar a reunião. Graças